Olá! Ao longo do ano de 2009, a população do semiárido brasileiro vai participar de uma sequência de eventos para comemorar um século de existência da mais antiga instituição federal a atuar no Nordeste. Em outubro, o Departamento Nacional de Obras Contra-Secas vai completar 100 anos de atuação, criando condições de convivência dos nordestinos com sua terra, driblando as dificuldades impostas pelos períodos de estiagem comuns na região. Ao longo desse século, algumas obras executadas pelo DENOX se tornaram emblemáticas pela importância no desenvolvimento regional, no suporte hídrico responsável por uma extensa cadeia produtiva e na melhoria da qualidade de vida da população. O programa Conhecer de hoje vai fazer um passeio por uma dessas obras, um gigante empreendimento que transformou o Vale do Jaguaribe, no interior do Ceará. E nós vamos mostrar também ciência pioneira. Conheça a estação de piscicultura que foi a primeira no mundo a estudar a biologia do pirarucu em cativeiro. Proteína gratuita à mesa. Estações de piscicultura no Ceará produziram mais de 22 milhões de alevinos em 2008. Obra marcante, quase meio século depois. O segundo maior açude do Ceará é uma potência no Vale Jaguaribano, ponta de desenvolvimento regional. Águas desbravadas. Passear pelo Oroz é se encantar com a paisagem bucólica emoldurada por ilhas e antigos casarões. Local para recordar. Espaço no centro de Oroz conta em fotos, objetos e documentos a história do município e da obra mais importante da região. Filho adotivo de Oroz. Cantor Raimundo Fagner exalta a paixão por tudo relacionado à cidade em prosa e melodia. Não é só falar de seca, não tem só seca no sertão. O programa Conhecer está no ar. As estações de piscicultura implantadas pelo Departamento Nacional de Obras Contra-Secas no Ceará produziram mais de 22 milhões e 300 mil alevinos em 2008. Eles são utilizados em povoamento de açudes públicos, melhorando a oferta de pescado para o homem do campo. A população de grandes centros habitacionais também é beneficiada, já que os alevinos são também vendidos a produtores e a criadores particulares. As espécies mais procuradas são carpa, curimatã, tambaqui e, claro, tilápia. No Ceará, uma das estações que trabalham com a tilápia de linhagem tailandesa é a estação Pedro de Azevedo, no município de Icó. A unidade pioneira em pesquisas é abastecida pelas águas do açude Lima Campos, um braço do açude Oroz. Eles são pequeninos, mas muito ágeis. Todos esses alevinos foram produzidos aqui na Estação de Piscicultura Pedro de Azevedo, construída pelo Departamento Nacional de Obras Contra-Secas no município de Icó, no Vale do Jaguaribe. A estação é um dos projetos produtivos no interior cearense, beneficiado pelas águas do açude Oroz. Essa água ela vem toda por gravidade do açude Lima Campos, que também é um açude histórico. Foi inaugurado em 1932. E esse açude é quem abastece toda a estação e o perímetro irrigado Icó Lima Campos. Por sua vez, o açude Lima Campos ele é abastecido pelo açude Oroz, construído já em 1960, através de um túnel que sempre está interligado, Oroz Lima Campos. Este lugar é histórico. Há mais de 6 décadas, desde quando ainda era o antigo posto de piscicultura de Lima Campos, a estação se destaca na produção de conhecimento. Por isso, é considerada mãe da piscicultura do DENOX. Essa história começou em 1942, onde o DENOX começou a fazer algumas pesquisas biológicas das espécies do Nordeste e daí decidiu introduzir novas espécies para que fosse melhorada a sustentabilidade pesqueira das bacias nordestinas. Essa estação serviu para a descrição de muitos trabalhos técnicos científicos na área de aquicultura e pode-se considerar que aqui foi a primeira escola de aquicultura do Nordeste. Todo o trabalho desenvolvido na estação tem como lema pioneirismo.
A estação de piscicultura Pedro de Azevedo, no distrito de Lima Campos, foi a primeira no mundo a estudar a biologia do pirarucu em cativeiro. As pesquisas científicas, que começaram em 1949, deram subsídio para pesquisadores viabilizarem o cultivo da espécie. A atuação de vanguarda tornou a estação conhecida em muitos países da América Latina e da Europa, principalmente pelos estudos biológicos do peixe gigante de origem amazônica. O valor gastronômico o faz ser popularmente chamado de bacalhau brasileiro. O conhecimento do pirarucu está sendo melhorado agora, que aqui foi feito o primeiro estudo da parte da biologia e fisiologia do pirarucu. Mas hoje o Denox está com um trabalho no intuito de desenvolver a piscicultura intensiva com o pirarucu, a piscicultura em viveiros e principalmente em tanques redes com o pirarucu. São muito promissores, a espécie muito promete, desde que nós obtenhamos melhores conhecimentos sobre a reprodução, como aumentar, como melhorar a reprodução do pirarucu. Na busca em ampliar a potencialidade do consumo de peixe de água doce no semiárido brasileiro, garantindo alimento farto para a população ribeirinha e de grandes centros habitacionais, a estação de Lima Campos tem como carro-chefe a espécie que é também unanimidade no mundo, a tilápia. Hoje são produzidos aqui 10 milhões de alevinos por ano, 75% de tilápia do Nilo, linhagem tailandesa. Essa oferta atende às regiões do Centro-Sul, Cariri e Inhamuns, no Ceará, além dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. A unidade de Lima Campos não está sozinha. Ela e outras 3 estações de piscicultura no estado, a Carneiro de França, em Maranguape, a Rui Simões de Menezes, no Açude Castanhão, e a Osmar Fontinelli, em Sobral, juntas representam mais de 184 mil metros quadrados de viveiros em plena produção de alevinos de diversas espécies. Os alevinos dão sustentabilidade aos 64 açudes públicos construídos pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas no Ceará, com uma produção aproximada de 8 milhões e 300 mil quilos de pescado por ano. É um trabalho apaixonante, é um trabalho de largo cunho social. O peixe hoje é saudável, muito saudável. Não dizia-se antes que é uma proteína muito barata, não é muito barata, mas é a mais saudável e fácil de produzir. Já que no Nordeste nós temos enormes bacias, temos o açude de Castanhão, temos o açude de Oroz, temos a barragem de Sobradinho, temos várias outras barragens onde poderão ser produzidos milhares e milhares de toneladas. Daqui a pouco, no programa Conhecer, segundo o maior açude do Ceará, é potência no Vale Jaguaribano, ponta de desenvolvimento regional. Espaço no centro de Oroz conta a história do município e da obra mais importante da região. Águas desbravadas. Passear pelo Oroz é se encantar com a paisagem bucólica, emoldurada por ilhas e antigos casarões. O Açude Oroz, o segundo maior do Ceará, completa 50 anos de existência em 2011. Quase meio século depois de construída, a barragem continua cumprindo o papel de ser a ponta do desenvolvimento no Vale do Jaguaribe. Piscicultura, abastecimento. Quando passeamos pelo Oroz, encontramos muitos exemplos de benefícios proporcionados pelas águas do açude. Além disso, conhecer o reservatório, além da parede e do sangradouro, é se encantar com a paisagem cercada por uma natureza privilegiada. Máquinas. Homens. Trabalhos minuciosos de engenharia. Serviço pesado. Lutas travadas contra fenômenos naturais. Obstáculos vencidos. Empreendimento concluído. Celebração. Cada momento antes, durante e depois da construção do açude Juscelino Kubitschek está registrado aqui,
em fotografias, em peças da formação histórica e cultural de Oroz, nos resquícios do boqueirão que deu lugar à barragem, em documentos. Este espaço, no centro da cidade, conta sua história e da obra mais importante da região. A Associação Cultural Pedro Augusto Neto foi criada em 2001 e batizada com o nome do colecionador, que durante toda a vida reuniu este acervo. O vasto material do museu, além de resgatar fatos marcantes ligados à cidade, homenageia personalidades que ajudaram a construir a trajetória de Oroz e garante às futuras gerações acesso a um rico pedaço da história do Ceará. Nós não podemos conceber que exista um futuro quando as pessoas esquecem o passado. E é para isso que existe esse espaço, é para isso que a gente luta. Eu recebi o acervo do meu tio, Pedro Augusto Neto, após a sua morte, por gostar da história, por valorizar o trabalho de pesquisa histórica que eu sempre gostei. Eu sou praticamente uma leiga, não tenho nenhuma faculdade, mas o que eu aprendi acerca da história do Oroz e de pesquisas foi por conta própria. O Oroz, oficialmente barragem Juscelino Kubitschek, é mesmo instigante. Quando atinge a capacidade máxima de 2 bilhões de metros cúbicos de água, proporciona uma sangria de encher os olhos, como esta registrada em 2008. O gigantesco açude construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas, no Vale do Jaguaribe, a 450 quilômetros de Fortaleza, marcou a política de açudagem no semiárido brasileiro. A construção da barragem, há quase 50 anos, transformou a vida dos sertanejos, trouxe garantia de água farta para as famílias, afastando o temor dos períodos sem chuva. O Oroz perenizou o rio Jaguaribe, irriga um imenso vale, propicia a produção de peixes. O segundo maior açude cearense banha mais de 22 mil hectares de área e é um dos responsáveis pelo abastecimento do estado, incluindo Fortaleza e região metropolitana. Visitar este colossal trabalho de engenharia em harmonia com a natureza sertaneja é ser convidado a desbravar. Bem, agora protegidos do sol escaldante do sertão cearense e com os equipamentos de segurança necessários, vamos fazer um passeio pelo Oroz para desbravar esse açude e conhecer as riquezas que ele guarda aqui dentro. Cada pedaço percorrido pelo reservatório sobre este imenso espelho d'água que repousa na árida terra nordestina nos remete ao passado. Aos milhares de dias em que homens deram a força do trabalho para erguer o empreendimento que representou redenção para muita gente. Desde 1961, quando foi inaugurado, até hoje, o Oroz proporciona qualidade de vida para toda a população. Torna pequenos produtores protagonistas do desenvolvimento regional. No nosso passeio aqui pelo Oroz, fazemos a primeira parada na localidade de Sítio Cedro, onde é desenvolvido um projeto de criação de tilápia em tanques-rede. Estamos aqui com o seu Edmilson, ele é o presidente da Associação dos Criadores de Tilápia em Gaiola aqui do Oroz, que vai nos explicar como é que funciona esse projeto e a importância dele aqui para a região. Aqui a gente são 15 famílias, atual no açude inteiro são 150 famílias. E todos têm sua renda no final do mês. Produção daqui, qual é o destino dela? É para Fortaleza, para Conab. Toda a tilápia é produzida aqui? É, toda aqui. A gente está por quinzena 3.500 quilos. Todas as quinzenas a gente manda para Fortaleza. Quer dizer 7.000 quilos por mês? 7.000 quilos por mês. E o destino é certo? Tem tudo que vocês produzem sai? Sai, tudo que produz tem as vendas. E a renda é boa? Vale a pena? Pelo menos no começo dá para sobreviver, né? Mas a gente está todo mundo satisfeito. Deixamos a localidade Sítio Cedro e seguimos viagem. No Oroz encontramos dos piscicultores que trabalham em grupo ao pescador solitário. As águas calmas do Oroz têm sua tranquilidade rompida pelo ronco do motor do barco.
No caminho aberto neste oceano doce, a paisagem é emoldurada por ilhas, com ares bucólicos e antigos casarões. Agora, mais uma parada para conhecer outros benefícios proporcionados por estas águas. Além de belezas naturais, as águas do Açu de Oroz garantem a sobrevivência das famílias ribeirinhas. Espécies como sardinha, tilápia, curimatã garantem fartura constante para as comunidades. Da Semana Santa nós ganhamos muito bem. Eu ganhei 400, meu marido 400. Da Semana Santa, agora nós tiramos 300, ele tirou 300. Para mim tá bom demais. Quer dizer, o peixe é aproveitado de todas as formas, para o consumo e para a comercialização. É. E até a vista dele faz o sabão, né? O óleo, faz o óleo diesel, né? Cozinha o fato para tirar o óleo. Tudo é aproveitado? Tudo é aproveitado. Até a escama dele, o couro, né? As espinhas, eles também pila para dar aos bichos, né? Os pintos, para servir alimento para os pintos. Se vocês fossem, assim, dizer o que o Oroz representa para a vida de vocês, o que vocês diriam? Representa muita coisa, né? Eu nunca pensei de o Açu de Oroz continuar, né? Dar uma coisa boa assim para o povo trabalhar, né? Ter seu pão de cada dia para não ir sair para fora, riscando a vida. E aqui, caracar em suas casas, sossegado. Ninguém trabalha todo dia, a ração a gente bota em 8 dias. Para mim é ótimo demais. Daqui a pouco no programa Conhecer Paixões de um Filho Adotivo. Com raízes fincadas em Oroz, Raimundo Fagner imortaliza o nome da cidade em prosa e melodia. Seca no sertão. O Açu de Oroz tornou o pequeno município onde está erguido no interior do Ceará conhecido em todo o Brasil. A obra que marcou a política de açudagem do governo federal e transformou o Vale Jaguaribano já esteve no centro das atenções, seja quando a água avançou sobre o paredão ainda não concluído, seja pelos espetáculos quando está sangrando, farto de água. Mas tanto a barragem quanto o município também devem boa parte da fama nacional a um filho adotivo, que tem origens em Oroz e nunca para de cantar a paixão pela cidade. Oroz é uma pequena cidade de aproximadamente 600 quilômetros quadrados e 23 mil habitantes, cravada no centro-sul do Ceará. A rotina tranquila, vista normalmente na sede, nem de longe lembra aquela movimentação ininterrupta de 50 anos atrás no canteiro de obras para dar vida ao empreendimento que seria um marco na região. Quase meio século depois de construída pelo Departamento Nacional de Obras Contra-Secas, a barragem Juscelino Kubitschek se mantém imponente, com seu paredão se destacando na exuberante paisagem do semiárido e proporcionando espetáculos na quadra chuvosa quando o sangradouro fica acima. O protagonista dessa fartura hídrica é o rio Jaguaribe, barrado e perenizado pelo Oroz. Seguindo o caminho das águas do Jaguaribe, vamos ao encontro de um dos principais personagens da história do açude e da cidade de Oroz. Do rio Jaguaribe, no sertão cearense, nós chegamos a uma outra Jaguaribe, mas esta rua, aqui em Fortaleza, onde está um dos locais de trabalho de um dos maiores ícones de Oroz. Embora não tenha nascido na cidade, o cantor Raimundo Fagner tem as raízes fincadas lá e, em sua voz, imortalizou o nome do município. No estúdio, o cantor, que quase nunca está distante do violão, nos recepciona com uma inconfundível melodia. Não é só falar de seca, não tem só seca no sertão. Não é só falar de seca, não tem só seca no sertão. Quase acabava meu mundo quando Oroz empanzinou.
Se rebentasse matava tudo que a gente plantou. Se não é seca, é enchente. Ai, ai, como somos sofredor. Fagner canta um Oroz que é praticamente a sua própria vida. A relação dele com o município começou quando ainda era criança. Fez pra viver desse penar. Eu nasci aqui em Fortaleza, mas a família da minha mãe toda de lá, os Cândidos, família enorme. E desde cedo, desde criança, eu era levado para Oroz como bebê, e depois, quando eu comecei a querer ir para algum lugar, sempre foi Oroz, para reencontrar a família, aqueles lugares lindos, aqueles açudes, aquelas beiras de rio, aquelas pedras redondinhas que a gente podia pisar, gostoso e tudo. Coincidentemente, o meu nome termina em Oroz, que é Raimundo Fagner Cândido Lopes. Todas as vogais, as letras finais se formam Oroz. A paixão do menino da capital pelo universo do interior se solidificou ao longo dos anos. Tudo na terra e no ambiente sertanejo lhe agradava, mas um aspecto em especial. Eu acho que o que me marcou muito ali, além de tudo, foi a musicalidade da minha família, dos meus tios, meus primos. Todo final de tarde a gente assistia a um verdadeiro show deles, quer dizer, chegava da roça cansado e tudo, a alegria toda se voltava para tocarem, cantarem. Eu tive um tio que não conheci, chamado Raimundo também, que foi um grande sanfoneiro de lá, de bailes e tudo. Marcante também era ver aquela movimentação da cidade em torno da construção do açude Oroz. O canteiro de obras, os trabalhadores, as máquinas, tudo em tamanho gigante na memória de uma criança, inclusive fatos não tão agradáveis de lembrar. Quando o açude foi arrombou em 60, eu estava passando férias e uns dias antes me trouxeram, porque já começou a se anunciar uma tragédia, né? Foi uma comoção nacional, o arrombamento do Oroz. Então eu vim para cá, mas acompanhei tudo que se passou naquele momento, o drama do arrombamento, da lavagem da parede, a agonia, a transmissão da rádio PPA8, os helicópteros trazendo lonas para colocar na barragem. Cada fato ligado ao Oroz, que foi construindo a história de Raimundo Fagner, acabou influenciando também na construção do artista. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Desde menino, por exemplo, as serenatas que eu fazia nas pracinhas, aprendendo a tocar violão, os primeiros bailes no Clube do Rio Seco, onde vinham aqueles artistas de fora. As primeiras fotos que eu fiz foi sentado numa bateria, pegando uma guitarra de alguém que ia cantar. A primeira música que eu fiz talvez tenha sido uma música de carnaval, para um carnaval lá em Oroz, brincando, sei lá, isso com 15 anos, 16 anos. Anos depois, Oroz foi reverenciado oficialmente, batizando um disco do artista em parceria com Hermeto Pascoal. Dei nome a um disco meu, que já era um disco experimental com Hermeto, de muitos sons. Foi um disco realmente diferente daquilo que eu vinha fazendo, mas muito marcante até para um outro tipo de conceito musical, mais de arranjos, de coisas que ainda não tinham na época. Foi um disco bem avançado para o tempo mesmo. A paixão de Fagner por Oroz não é unilateral. A população retribui o carinho em cada canto da cidade. A menina na Veja fez uma matéria lá dizendo que tinha mais retrato meu nas casas do que de Padre Inciso e de Jesus. Ela contou. Isso é reflexo da história da minha família, do meu pai e da minha mãe. Eu vim dar aquele molho, acrescentar um pouco aquilo, fazer um nome lá fora, nome de pessoas da região que saem para o Sudeste ou para qualquer lugar. Era um nome já um pouco já conhecido, muitas vezes esquecido na memória, porque passou o tempo, mas eu trouxe novamente o nome de Oroz para o noticiário. Os compromissos profissionais não permitem que Fagner esteja tão presente em Oroz quanto gostaria.
Hoje, os encontros são mais escassos, mas não menos emocionantes. É uma coisa linda. Quando eu estou chegando perto de Oroz, parece que o mundo está se abrindo, um quadro lindo, as cores lindas, tudo. Mas, de certa forma, o interior cearense acaba não saindo de perto do cantor. Terá sido coincidência o estúdio em Fortaleza ser instalado numa rua chamada Jaguaribe, o rio que alimenta o Oroz? Não tinha pensado nisso, só você como repórter mesmo. Quando eu soube, eu disse, não acredito. Não é possível. As águas do Jaguaribe trouxeram Fagner à capital cearense de fato, né? Não tinha pensado nisso ainda não. E trouxe esse bequinho, num bequinho, tá? Parece um leite de rio, né? Um afluentezinho, né? Não é só falar de seca, não tem só seca no sertão. Não é só falar de seca, não tem só seca no sertão. Quase acabava meu mundo quando Oroz empanzinou. Se rebentasse matava tudo que a gente plantou. Se não é seca, é enchente. Ai, ai, como somos sofredor. Esse foi o programa Conhecer de hoje. Se você quiser se comunicar conosco, pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.